Autoteste de Covid, o que muda na rotina das farmácias e na vida dos pacientes. Quarta Conferência de Avivamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros está chegando. É hora de garantir a sua vaga. Agronegócio brasileiro bate mais um recorde de exportações. O destaque foi o complexo soja. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Estamos chegando. Seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é quinta-feira, né? Exatamente, está dia certíssimo, 3, né? Dia 3 de fevereiro, quinta-feira. Eu me perco durante a semana, que eu não sei que dia que é hoje. Quinta-feira, 3 de fevereiro, que bom que você está com a gente, Notícias do Bem está começando agora, então seja muito bem-vindo. Se você estava acompanhando a Lídia e o nosso Manhã IPP, ou se você está chegando agora aqui na nossa live do Notícias do Bem, ou se você continua aqui na live 24 horas, mas está chegando agora também. Enfim, a partir de agora, muita informação para você, além de todos os destaques, né, que você já conferiu aí. A gente vai ter outras informações, a gente vai falar de saúde, vai falar de ciência e tecnologia, vamos falar de agronegócio, vamos falar de direito do consumidor, enfim, os assuntos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, prestação de serviços, tudo isso para você aqui no nosso Notícias do Bem, a partir de agora, que já está com o chat liberado também, né, Tainá? Já está com o chat liberado e eu aguardo a sua participação. Envie a sua mensagem, a sua pergunta, ela é fundamental durante a nossa programação. Eu conto muito com você, né? Durante as entrevistas, você pode mandar as suas dúvidas e elas serão com certeza todas esclarecidas. Eu também peço para que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais, pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é tão relevante. E se você não é inscrito, esse é o momento. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, para que você possa ser notificado sempre que uma programação começar, e aí você assiste em tempo real. Pronto. Recados iniciais foram dados, então vamos começar, vamos de informação. Olha só, tá chegando a hora, né? A partir do próximo dia 13, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a quarta Conferência de Avivamento. E as inscrições presenciais estão na reta final. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a quarta Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Né? Todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas, e esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais. Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior e o norte-americano Sam Tipp, um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. O evento será multilocal e transmitido ao vivo pela IPP TV. Quem for participar presencialmente precisa fazer inscrição pelo site e garantir sua vaga. Basta a pessoa ou ir pelo site da igreja, né, ippinheiros.org.br, e lá no banner da conferência, é só clicar e ele vai ser redirecionado para o site da conferência,
ou então a pessoa pode ir diretamente pelo site da conferência, lá, conferência de avivamento.org, e aí clicar no inscreva-se já e fazer o cadastro e vir ser abençoado, colocar a sua vida, né, à disposição da mão de Deus, para que Ele possa nos encher, né, do seu Espírito Santo a cada dia, para vivermos uma vida cristã que transpareça, né, que resplandeça a glória de Cristo. Muito bem, dá tempo de fazer as inscrições presenciais, então vá lá no site você pode ir lá no Conferência de Avivamento, ou você pode ir no ippinheiros.org.br, você clica no banner lá, você já vai ser direcionado para fazer a sua inscrição presencial. Claro, né, a IPP-TV vai estar transmitindo na íntegra toda essa conferência, mas é importante que você participe presencialmente, se você puder, estar aqui em São Paulo, enfim, é uma experiência realmente muito importante, né, para a nossa vida, então acho que vale a pena, se você puder, venha participar, é agora, né, sem ser domingo esse, agora já é no domingo que vem a abertura, viu? Realmente está chegando. Está bem pertinho. Se programe e participe. O agro brasileiro bateu mais uma vez o recorde de exportações e as vendas do complexo soja puxaram o resultado. Veja um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse assunto. Em dezembro, o setor bateu um novo recorde, com total exportado de 9,88 bilhões de dólares, valor 36,5% superior aos 7,24 bilhões de dólares do mesmo mês em 2020. O aumento das exportações no acumulado do ano passado aconteceu por conta do crescimento do índice de preços dos produtos e da redução do volume embarcado. O destaque, mais uma vez, foi para a soja, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro, que tiveram estoques em baixa por causa do atraso na colheita. Nós estamos percebendo, ano após ano, que o Brasil está se tornando um grande fornecedor mundial de alimentos. Alimentos e matérias-primas, como algodão, por exemplo, celulose, né, que são também produtos que têm sido muito exportados pelo Brasil e são originários da nossa agricultura, né? Quer dizer, não é uma tendência, não foi do ano passado para cá apenas, ou seja, é uma tendência constante, pelo menos nos últimos 15 anos. O Brasil hoje já é, em alguns mercados, o maior fornecedor mundial, por exemplo, em soja, nas carnes, na soma das carnes de aves, de bovinos e carne suína, o Brasil também já assumiu a liderança do ranking mundial. O complexo soja, composto por grão, óleo e farelo, registrou vendas externas de 48 bilhões de dólares, o que representa 104,96 milhões de toneladas comercializadas no ano passado, com ganho de 31,2% em preços. A soja em grão somou recorde de 38,63 bilhões de dólares no acumulado do ano. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, então aqui no nosso Notícias do Bem, já já. Uma grande descoberta e mais um avanço da ciência. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia encontraram uma molécula inédita que pode contribuir no tratamento de pacientes com câncer. Pois é, de acordo com cientistas, essa molécula está localizada num complexo do elemento cobre. Funciona de forma seletiva contra as células cancerígenas e pode ser capaz de causar a morte celular do tumor. Para falar sobre esse assunto e nos explicar todo esse processo, né, nós vamos receber aqui no Notícias do Bem o doutor em Biogenética e Bioquímica, Dr. Robson José Oliveira, que é um dos líderes dessa pesquisa. É isso mesmo, e você pode participar. Envie a sua pergunta, deixe o seu comentário no nosso chat. Nós contamos aqui com a sua participação. Então, já comece agora, porque o tema é muito bom, é interessante e traz uma alegria, uma esperança para todos nós. Com certeza. E com o crescimento de casos da Covid-19 no Brasil, provocada pela variante Ômicron, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a venda de autotestes no último dia 28 de janeiro. Mas para o consumidor encontrar esses produtos nos balcões das farmácias, as empresas fornecedoras ainda precisam obter o registro e a liberação de vendas pela agência.
Isso deve acontecer ainda neste mês, né? Mas a ideia é que o teste de Covid-19, o autoteste de Covid-19, feito pela própria pessoa em casa, em poucos minutos, ajude a identificar mais rápido os indivíduos infectados. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a farmacêutica, a professora, doutora Jocileide Gomes. Doutora Jocileide, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Um grande prazer recebê-la para falarmos desse assunto. E eu queria começar, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando exatamente da mudança da rotina que vai acontecer. Porque hoje, para fazer o teste de Covid, a gente precisa ir no laboratório ou minimamente na farmácia, né? Quer dizer, para os próprios farmacêuticos, a rotina vai mudar muito, não? Olá, muito bom dia. Todos estão me escutando bem? Sim, tá ótimo. Muito bom dia. Gostaria de agradecer o convite para estar participando, né, do IPPTV. Bom, a rotina com certeza vai mudar, né? Hoje a população vai ter acesso a uma tecnologia, né, a um dispositivo que vai contribuir para a triagem, né, para a identificação de casos suspeitos, confirmados, inclusive, do Covid-19, mas lembrando que esse teste ele não é um teste de diagnóstico, né? Ele não é um teste conclusivo. Ele deve ser utilizado especificamente para uma triagem, ou seja, se eu tenho suspeita, se eu estou manifestando sintomas, se eu entrei em contato com alguém já confirmado para a doença, eu posso estar fazendo uso deste autoteste no meu ambiente domiciliar ou em qualquer lugar que eu esteja, e aí, a partir do resultado encontrado, eu vou tomar outras providências para se chegar ao diagnóstico conclusivo. Isso é importante a gente esclarecer aqui para vocês. Doutora, agora sim, é uma questão, a orientação é essa, né? Mas sempre existem aquelas pessoas que têm aquela preocupação maior, aquele medo. Existe alguma orientação, alguma recomendação para o uso excessivo? Tem algum perigo quanto a isso? Bom, a ideia, primeiro, antes de tudo, o usuário, o paciente, ele precisa entender quando que ele precisa fazer o teste, né? Então, em tese, ele precisa realizar esse teste após o contato, ou então após a manifestação dos sintomas, entre o 3º ao 7º dia. Então, se eu manifestei os sintomas hoje, entre o 3º ao 7º dia, eu realizo esse teste. Bom, como é um teste na qual o principal responsável pelo manuseio, pela realização do procedimento e pela própria interpretação do mesmo é de exclusividade do usuário, do paciente, é provável que aconteça isso que você mencionou agora. Então, a pessoa que já tem uma ansiedade quanto aos casos de Covid, né, motivada pela crescente contaminação associada a essa nova variante, é capaz da pessoa querer repetir inúmeras vezes esses testes. No entanto, se ela não fizer o teste no tempo que é necessário, em tempo hábil, ela não vai chegar, né, ela pode ter um falso positivo ou um falso negativo. Além disso, a gente não pode também deixar de considerar a questão do descarte desses tipos de tecnologias, né? Recentemente, em 28 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma RDC, a RDC 595, que trata sobre o registro desses autotestes, né, que trata sobre as recomendações quanto à solicitação de registro, distribuição e comercialização do autoteste para antígeno SARS-CoV-2. A própria resolução diz que o descarte pode ser realizado no lixo comum, do lixo domiciliar, porque as indústrias que estão por trás, elas estão preocupadas com essa questão da contaminação, né? Só que é importante se estar atento quanto à necessidade de se fazer o teste somente quando houver a manifestação do sintoma ou houver um contato prévio com alguém que já teve o diagnóstico para o Covid-19. Entendi. Agora, doutora, eu não sei se o termo correto é esse, mas assim, esse teste ele tem a mesma sensibilidade dos testes de laboratório ou ele é menos sensível? A gente corre o risco, por exemplo, de aparecer negativo nesse teste, mas na verdade está positivado para a Covid? Então, existem 2 termos que são importantes nós colocarmos aqui, os termos sensibilidade e especificidade.
Dentre todos os testes que existem para a investigação, né, do Covid-19, o que é mais sensível, o que é mais específico é o RT-PCR, né, que muitas pessoas, inclusive, já se submeteram. O autoteste possui uma especificidade e uma sensibilidade um pouco menor, tá? Menor se comparado ao RT-PCR, o mais clássico, o mais indicado, né? O mais convencional. Então, é um teste que novamente eu vou repetir o que a gente comentou agora há pouco, se eu realizá-lo, né, num tempo que não corresponde ao 3º ou ao 7º dia, após a manifestação do primeiro sintoma, ou após o contato com alguém já diagnosticado, eu posso ter, né, uma leitura equivocada do exame. Então, esse resultado ele pode me dar um falso positivo ou um falso negativo. Isso quer dizer que, se eu faço o teste hoje e esse resultado hoje me der negativo, mesmo eu manifestando os sintomas, pode ser que eu tenha feito o exame, o procedimento, num tempo acima do que o recomendado, tá? Uma outra coisa também é claro, a gente tem que falar para vocês é que, por ele não ser conclusivo, o fato de dar negativo não quer dizer que de fato eu não tenho doença. Há uma necessidade, inclusive, algumas recomendações das próprias agências, não somente nacional, mas também agências internacionais, que seja feito teste seriado, ou seja, deu negativo hoje, mas após 48 horas, eu devo repetir o teste novamente para ver qual resultado você obteve. Uhum. Doutora, após a liberação, né, o produto encontrar-se nas farmácias para poder ainda não está, né? Não está na farmácia ainda, né? Eu acredito. Não tá, gente, ainda não adianta aí. Não adianta correr na farmácia ainda que não tem. Não vou encontrar ainda, porque senão seria ótimo, né? Porque eu acho que vem uma caixinha com uma quantidade e tudo vai depender muito da nossa atenção na execução, né, desses testes. Ali eu acho que eu vi ele vem passo a passo, tem toda uma orientação, então é importante ter muita atenção ali, ler esse manual, que eu acho que isso vai ser fundamental. E fazer direitinho. Né? Ali eu vi que é possível a pessoa fazer sozinha, mas em alguns momentos talvez precise de uma ajuda, mas a questão do cuidado também, né, da luva, tudo isso vai ser muito essencial nesse momento, né, doutora? Ter essa atenção específica dentro de casa também, não ser algo comum, né, assim, mas ter um cuidado extra, né? Então, essa é uma grande preocupação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quando ela torna pública essa RDC, a 595, porque ela faz essas recomendações quanto à solicitação do registro, né? Então, para que uma indústria tenha o registro do seu produto, do autoteste, ela precisa atender algumas recomendações. Muitas delas estão voltadas às orientações a serem repassadas pela população. Porque você tem que entender o seguinte, o que é um autoteste? É um dispositivo médico indicado para pessoas leigas. O que são pessoas leigas? São aquelas que não possuem uma formação técnica ou um treinamento técnico para o manuseio de um determinado produto. Então, não somente a embalagem, mas as informações a serem disponibilizadas pelo fabricante, elas têm que dispor de imagens, de infográficos, né? Tem que ter uma linguagem muito clara e objetiva para ser atrativa ao leitor e para ser inteligível, ou seja, para que o leitor, que é um público leigo, consiga entender como é que é esse passo a passo. E aí você mencionou agora há pouco, né, quais são as primeiras etapas, as primeiras fases da realização do procedimento. Tecnicamente falando, ele é um procedimento simples, né? O autoteste, teoricamente, ele consegue ser feito por qualquer pessoa que faça a leitura das orientações do dispositivo e consiga executá-lo. Então, a primeira orientação é que ele tome cuidado com a higienização das mãos. Primeiro, na verdade, ele tem que ver se o kit ele vem completo, né? E quais são os dispositivos que vêm no kit do autoteste.
Vem o suave nasal, que seria semelhante àquele grande cotonete, né? Para você estar fazendo a introdução na narina, ou então na nasofaringe, para que a gente consiga coletar o material que é necessário. Ele vem com um tubinho, semelhante a um tubinho de ensaio, digamos assim, na qual vem uma solução, vem um tampão, onde você vai estar introduzindo o material biológico, né? Após a coleta, tem fabricante, olha, até ontem, aproximadamente 27 fabricantes solicitaram registro de autoteste na Anvisa. Então, até agora, a gente tem 27 indústrias correndo atrás desse registro. Cada fabricante vai ter a sua orientação específica quanto ao uso do autoteste. Então, a população, o usuário, ele tem que ler. Antes de tudo, ele tem que ler, tem que entender como é que se faz e quais são os dispositivos que vêm nesse kit. Basicamente são, repetindo, o suave nasal, a gente tem uma ampola, né, semelhante a um tubo, que vem com uma solução, tampão, na qual você vai introduzir esse material biológico. Ele vem com uma tampinha, filtro e tampinha conta-gota, que você vai depois enroscar, anexar nesse tubo, e aí no momento que o material biológico já estiver nesse tubo, você vai fazer de 10 a 20 movimentos giratórios para diluir bem, né, o material biológico ali naquela solução tampão, coloca a tampinha, que é semelhante a um filtro, e aí uma tampinha conta-gotas e filtro, e aí você vai introduzir de 3 a 4 gotas, aí isso vai depender do fabricante, é importante a gente sinalizar isso, você vai introduzir 3 a 4 gotas desse material diluído no dispositivo que vem no kit, que é indicado para leitura, né? E quais são as possíveis leituras que a gente tem? Primeiramente, o usuário, o paciente, ele tem que saber qual é o tempo necessário para que o resultado ele se manifeste no dispositivo. Então, tem fabricante que vai trabalhar com um tempo de 15 minutos, que é semelhante ao de testagem rápida que a gente realiza nas farmácias. Tem fabricante que pode trabalhar com um tempo inferior ou superior a isso. Então, é importante que você faça exatamente nesses 15 minutos a leitura, né? Dê uma olhada no dispositivo nesses 15 minutos após o gotejamento lá do material biológico. E aí, após esses 15 minutos, no momento, na verdade, desses 15 minutos, você vai visualizar quais são os traços que estão aparecendo nesse dispositivo. Então, basicamente, a gente tem 2 para acompanhar, que é o controle, tá? E o teste. Então, as imagens, elas ilustram um pouco isso, né? Que está aparecendo aqui para vocês. Então, a gente tem dois tracejados que precisam, que podem ou não aparecer, tá? No dispositivo. Um que tem que ter o aparecimento obrigatório, que tem que se manifestar, é o tracejado do controle. Então, uma linha vermelha ou verde, dependendo do fabricante, relacionada à letrinha C, que é o controle, ela tem que aparecer. Se ela não aparecer no momento da realização do teste, isto quer dizer que o mesmo está inválido. E o que é que eu faço? Eu comprei o teste, mas não apareceu a linha vermelha correspondente à letra C, eu retorno à farmácia para eu realizar o que denominamos de queixa técnica. Então, eu chamo o profissional farmacêutico e eu digo, olha, eu gostaria aqui de fazer uma reclamação, eu comprei aqui um teste, e esse teste, ele não acusou o resultado, nenhuma linha apareceu, a linha C não apareceu, então eu quero fazer uma queixa. E o profissional farmacêutico, o que ele vai fazer? Ele vai registrar essa queixa técnica e essa queixa ela é encaminhada para o fabricante, para que ele tome depois as providências cabíveis quanto ao controle de estoque. A gente teve um probleminha de áudio com a doutora Jocileide, que está explicando para a gente a respeito do autoteste da Covid-19. Passo a passo. Não sei se é exatamente um problema de conexão, mas ela estava explicando o passo a passo aí de como fazer o teste, se tiver algum problema. Não sei se voltou a conexão com ela. Ela está aí? Vamos tentar colocar ela mais uma vez? Se porventura
a linha C aparecer e a T não, né, se sobressair, isto quer dizer que ele, naquela determinada coleta realizada naquele determinado momento, ele está negativo para o Covid-19. Agora, lembrando, os resultados desses testes, eles não são para fins de diagnóstico, tampouco eles são conclusivos, tá? É importante também sinalizar que o resultado do autoteste, ele não é laudado. Diferente do teste rápido que você vai na farmácia, tem um profissional farmacêutico que faz o laudo e que te dá um documento que diz que você está positivo ou negativo para a doença. Esse laudo, inclusive, ele é aceito em eventos, ele pode vir aceito para viagens, diferentemente do autoteste. Como ele não é um teste conclusivo, não é um teste de diagnóstico, somente orientativo e de triagem, o resultado que der, se for positivo ou se for negativo especificamente, ele não vai liberar você, digamos assim, para fazer uma viagem ou para ir a um determinado evento que cobre, né? Que cobre um laudo de positivo ou negativo para o Covid-19. Entendi. Agora, doutora, de qualquer maneira, com isso, a expectativa das farmácias é de que, de alguma forma, os farmacêuticos façam menos testes. Isso é possível que eles... Porque, assim, os farmacêuticos têm estado muito na linha de frente também do combate à Covid. A gente pensa muito nos médicos, nos enfermeiros, mas os farmacêuticos têm ficado muito na linha de frente também, né? Esses autotestes podem mudar essa situação de alguma forma? Então, o autoteste, só vou pedir para que você repita rapidamente a pergunta, porque eu tive um problema de som aqui com você. Mas eu entendi você questionando que, pelo fato do profissional farmacêutico estar na linha de frente, se a atuação dele pode vir a contribuir para os autotestes? Como é que fica a atuação do profissional de farmácia na linha de frente? A gente sabe que os profissionais de farmácia estão muito na linha de frente durante toda essa Covid, assim como os médicos e os enfermeiros, né? O autoteste, de alguma forma, vai diminuir essa participação na linha de frente, porque as pessoas vão lá, só compram o autoteste e fazem em casa? Você acha que pode diminuir o número de testes na farmácia? Olha, levando em consideração, e aí isso é uma opinião, inclusive já vem sendo debatida, né, e pode também ter um lado pessoal, uma opinião pessoal. Mas levando em consideração que o cidadão vai ter a oportunidade de levar, né, o autoteste para casa e fazer onde quer que ele esteja, quando o resultado ele dá negativo, se ele tem uma suspeita, né, de que o quadro sintomatológico é relacionado ou não à doença, quando dá negativo, acredita-se que essa demanda, de fato, na farmácia, na ponta, ela venha a diminuir, tá? Mas não vamos descartar a possibilidade de que, se eu realizei o teste, se o teste deu negativo, ou sobretudo se ele deu positivo, como eu falei a você, ele não é para fins de diagnóstico e ele não gera laudo. Então, se eu preciso ter esse laudo em mãos, potencialmente eu vou precisar recorrer a uma farmácia, deu resultado positivo em casa, mas ainda assim eu vou precisar recorrer a uma farmácia para estar fazendo uma testagem rápida e ter acesso ao laudo, ou para estar indo a um laboratório para estar fazendo o RT-PCR e ter também o laudo do exame. Entendi. Aí tem uma questão de custo também, né? A gente vê em outros países, por exemplo, na Europa, por exemplo, a gente consegue comprar esses testes por 1, 2 euros, que seria equivalente a 12, 14 reais no máximo. Ainda não se tem uma expectativa de preço no Brasil, né, doutora? Então, as informações que chegam até nós, né, e repassadas pelas pessoas que estão por trás ou à frente das indústrias, né, que estão correndo atrás do registro, é que esses testes eles venham ter um valor aproximadamente de 30% a 40% do valor dos exames, né, de testagem rápida ou do próprio RT-PCR que se tem por aí afora. Então, acredita-se, né, que ele vai girar em torno, e depende muito também da tecnologia envolvida, utilizada pelo fabricante, mas vai girar em torno de 30 a 40 reais. Isso vai oscilar, tá? Acredita-se também, essa é uma informação mais recente, que daqui a 4 semanas
4 a 5 semanas já tenhamos esses testes na ponta, já tenhamos esses testes sendo comercializados nas farmácias. Obviamente que isso vai depender da velocidade com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai conseguir conceder os registros aos fabricantes. E, óbvio, vai depender também se esses mesmos fabricantes estão atendendo às recomendações da RDC 985 da Anvisa. Tá certo. 595, perdão, da Anvisa. Uhum. Muito bom. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu gostaria que deixasse seus contatos para quem quiser se inteirar mais do assunto ou mesmo conversar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigada. Foi um prazer participar aqui com vocês. O meu contato, eu posso deixar o e-mail pessoal, Josileide, SG, S de sapo, G de gato, @gmail.com. Só um alerta para finalizar, que eu gostaria de deixar a todos que estão nos assistindo. Por favor, não comprem autotestes em internet, tá? Em sites que não estão vinculados. A partir do momento que esses autotestes forem registrados e já estiverem disponíveis na ponta, não façam aquisição dos mesmos em sites que não sejam vinculados a farmácias ou estabelecimentos credenciados para essa venda, tá? A gente sabe que esse mercado, né, ilícito pode vir a ocorrer, e aí isso pode trazer, obviamente, grandes outros problemas futuramente. Então não faça isso. Compre somente produto autorizado e que esteja sendo comercializado em estabelecimentos credenciados para tal fim. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Então, a doutora Josileide Gomes falando com a gente direto de Belém do Pará, né? Ela é professora lá no CESUPA. Obrigado pela sua disposição em nos atender aí dessa terra quente e que faz parte do meu coração. Todo mundo sabe que Belém está no meu coração, não tem jeito. Ai, que bom saber. Muito obrigada. Um abraço a todos. Vez. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Tá certo. Daí a Obrigada, farmacêutica e professora, doutora Josileide Gomes, participando com a gente, falando a respeito de autotestes. Tá todo mundo falando de autoteste, né? É bom a gente trazer essa prestação de serviços aqui no Notícias do Bem, para deixar você bem informado a respeito desse assunto, né? Que, enfim, todo mundo querendo saber, comprar. Dia a dia agora, né? Querendo sentir, teoricamente, dá uma impressão de segurança, né? De estar em casa. Só cuidado com os malucos do autoteste. Né? Cuidado, gente. Fazer autoteste todo dia também não é assim, né? Não ouvimos aí as orientações. Muito bem. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para essa sexta-feira. A Tainá vai lá no telão contar pra gente as informações do tempo. Vamos lá, Tainá. Sul e Sudeste, né? As primeiras informações de hoje. Exatamente. Sexta-feira e as instabilidades continuam ativas sobre as regiões Sudeste e Sul do país. O sol aparece em diversas áreas, intercalando com períodos de chuva. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens de manhã e pancada de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. Em Uberlândia, Minas Gerais, tem sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 graus e máxima de 28 graus. Em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. E nós temos uma mensagem aqui do nosso querido Juvenal Cordeiro, dizendo que neste exato momento a temperatura está 24 graus. E, de fato, eu acabei de olhar a previsão em São Paulo, está 24 graus. Já começou a esquentar de novo, né? Máxima de 30 na sexta-feira. A gente passou uns dias aí um pouquinho mais friozinhos, mas a temperatura já voltou a mudar. Amanhã já muda. E é sempre a mínima é sempre bem cedinho, né? Nas madrugadas. É bom que dá para dormir um pouco mais tranquilo. Fica agradável o clima, né? Dá para abrir a janela um pouquinho do quarto. E aí você já sente aquele clima mais agradável, fica fresquinho. Pois é, e agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele explica como Winston Churchill foi fundamental para a liberdade do indivíduo e quais os ensinos podemos aprender. Eu tenho um débito comigo mesmo e hoje eu estou pagando com esse vídeo. Eu nunca entendi por que o presidente Obama retirou o busto de Winston Churchill da Casa Branca. Churchill foi um estadista sem igual que liderou uma Grã-Bretanha ofegante e sem ar enquanto os dedos de Hitler apertavam a sua garganta.
Mais do que isto, foi um homem de uma visão além do seu tempo. Em 1939, ele publica um livro, Os Gêmeos Terríveis, e uma revista algumas horas depois de ser oficialmente deflagrado aquilo que seria chamado de Segunda Guerra Mundial. Era um vigoroso alerta para os irmãos siameses, socialismo e nazismo. Dizia que ambos eram, abre aspas, um ataque aos pilares mais antigos e duradouros da sociedade ocidental, como os ensinamentos dos 10 mandamentos. Ambos estão prontos para destruir toda a história e tradição que repousa sobre a marcha da humanidade. Ambos ansiavam repudiar a revelação cristã e ambos exaltam a correção dos padrões da sociedade. Fecha aspas. Agora, explico o meu débito. Eu tive a oportunidade de visitar as praias da Normandia, o ponto de desembarque das tropas aliadas para a tentativa de liberação da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, ao lado de uma estátua de um soldado, eu li o seguinte compromisso, abre aspas, quero que quando você retornar para a sua casa, fale sobre nós e diga, para o seu amanhã, nós demos o nosso hoje. Foi neste contexto que Churchill disparou que, abre aspas, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Com frequência, nós esquecemos, no conforto da civilização, que os inimigos mortais da liberdade, como o nazismo, o socialismo, o fascismo, a escravidão, o militarismo japonês, foram todos derrotados graças ao enfrentamento direto. Não foi a diplomacia escorregadia ou a conversa politicamente correta que impediram o avanço desses regimes tirânicos. Mesmo após o término da guerra, Churchill alertou para o inexorável avanço do Império Socialista, resumindo o mapa ideológico e geopolítico do mundo. Churchill sabia mais e melhor. Ele viu que a luta entre a liberdade e a tirania continuaria após a queda da Alemanha nazista e do Japão imperial, porque essa luta ela é perpétua e sem fim. Hoje, mais de 70 anos depois, a resposta a essa questão ainda é importante. E nos últimos anos, o Brasil tem cambaleado entre a liberdade e o cabresto da dependência estatal. Não podemos escolher o descanso, mas temos que fazer a escolha certa. A escolha da liberdade do indivíduo e não a opção do jugo socialista das últimas gestões. Afinal, Sir Winston Churchill não é apenas um prêmio Nobel de literatura ou o pai das expressões cortina de ferro, sangue, suor e lágrimas, mas segundo o grande historiador John Lukács, ele salvou a Grã-Bretanha, a Europa e a civilização ocidental. E ele ensina de forma magistral o valor da liberdade. A Churchill e aqueles jovens daquelas praias, o meu reconhecimento. E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês!
Reforçando então, 2 unidades para você, uma no Butantã, a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer, o site está aqui para você, www.centrorenovo.com.br. Recado dado, Tainá, o primeiro do dia. E aliás, olha, Opa! um cabo aqui no chão. E olha só, além do primeiro recado dado, a gente tem recados aqui no nosso chat, né? Nós temos o Ricardo Reis, bom dia! Presbítero Quirino e Tainá, já orei por vocês. Amém. E ele elogiou muito o programa do Manhã IPP hoje com a Lídia Dickel, que foi com o convidado Gabriel Navarro. Falou sobre economia, né? Exatamente. Eu acompanhei um trechinho e realmente dicas excelentes hoje. Eu vi muita gente no chat aqui compartilhando alguns testemunhos ali, a forma como economizar. Olha, gostei. Se você perdeu ou quer acompanhar de como economizar, você pode aqui embaixo, ó. Depois que acabar o Notícias do Bem, vai lá e acompanhe. A Clara Sueli, bom dia, Tainá, Quirino. Ontem você no louvor, hein, Quirino? Tava lá. Juiz de Fora, Minas Gerais, né, da 4ª Igreja Presbiteriana. Amém. Toda quarta a gente está servindo, sempre que... Exatamente. Lia Morim também está aqui participando, Cida Santos, Ruth Sobrinho também aqui acompanhando a programação, Delva Souza, Carmen Regina, e aqui também está nos acompanhando, está pedindo oração, Raízes Profunda. Oi, gente, Deus abençoe, amo vocês. Juvenal está aqui com a gente também, diretamente da Vila Líbano. E a Wanda e a Delva também participando. A Delva falou que aqui no Brasil tudo é muito caro e ela está de olho nesse preço aí que vai ser comercializado, né, do autoteste. Tudo no Brasil você tem que levar em consideração a questão do imposto, né? O problema do Brasil é a carga tributária do negócio. Uma coisa que você compra na Europa por €1, dá R$6 e pouco, aqui você acaba pagando 10 porque a carga tributária é muito grande. Então, exatamente. Enfim, o problema é a carga tributária. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente, porque depois do intervalo, agronegócio brasileiro bate mais um recorde de exportações. O destaque foi o complexo soja. E você vai ver ainda uma grande descoberta e mais um avanço da ciência. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, encontraram uma molécula inédita que pode contribuir no tratamento de pacientes com câncer. De acordo com os cientistas, essa molécula pode ser capaz de causar a morte celular no tumor. Mas para falar com a gente sobre esse tema e nos explicar sobre esse processo, vamos receber no Notícias do Bem o doutor em Biogenética e Bioquímica, doutor Robson José Oliveira. E você pode participar. Envie sua pergunta, deixe o seu comentário no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Vamos para o intervalo, mas é rápido, nós voltamos já. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem casados,
Toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV. Esse é o seu Notícias do Bem desta quinta-feira. Hoje é dia 3 de fevereiro, caminhando firme, né, o mês de fevereiro. E o mês de fevereiro é o famoso mês perna curta, porque só tem 28 dias. Ele acaba mais rápido. Esse passa que a gente nem... Diferente de agosto, que não acaba, fevereiro passa rapidinho. Então vamos nós aqui em fevereiro, seguindo com o nosso Notícias do Bem e com a sua companhia, claro. Com certeza. E a nossa campanha de perfuração de poços artesianos no Piauí segue firme. Pois é, essa obra significa esperança na vida da população do sertão. Veja a importância desse trabalho nesse vídeo. Foi uma alegria bom, ter água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa que eu tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa, a água que aqui nós não tem, o período da seca aqui nós sofremos bastante sem água e foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. De agradecimento a ele, a Deus e eles. Fiquei muito alegre de cavar o poço aqui. Fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles. Fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Muito bacana, né? E a gente continua contando com a sua generosidade para que possamos alcançar o objetivo de 50 poços artesianos no Piauí, como você viu aí nesses testemunhos, né? É uma prestação de contas. Faça a sua doação o quanto antes. Anote os dados que já estão aqui na sua tela. Faça um Pix para o CNPJ da Junta Missionária de Pinheiros, 10.755.150/0001-69, 10.755.150/1000, o famoso 1000 ao contrário, -69. Não esqueça de acrescentar 99 centavos para que a gente possa identificar a sua oferta, participe dessa campanha que é tão importante para mudar a vida dessas pessoas, desses nossos irmãos que estão lá no sertão do Piauí e que precisam tanto de água, né? Um bem fundamental para a gente. E a Tainá diz isso sempre, né? A gente está acostumado a abrir a torneira aqui, a água sai. O Zé da Água fala isso também, né? A gente não tem noção do que é ter que buscar água em algum... Enfim, vamos mudar a realidade desse pessoal, né? E agora a gente continua de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil nessa quinta-feira. A Tainá vai voltar lá no telão para contar para a gente todas as informações. Agora vamos para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né, Tainá? Vamos lá? E aí gente fica por dentro de tudo, de como a gente encerra essa semana, né? Sexta-feira, e o sol volta a dominar, né, nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste do país.
Mas o ar segue abafado, né? Em Anápolis, em Goiás, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite e as temperaturas variam de 18 e 30 graus. Já na região nordeste, em Ilhéus, na Bahia, vai ter sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam de 21 graus e máxima de 30 graus. E em Santana, no Amapá, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Muito bem. Tudo certinho, tudo avisado, todo mundo sabendo como é que vai ser o tempo aí na sua região. Você ouviu falar de Santana? É 33, né? É 30. Tá, enfim, ali tá 30. Ali tá 30, mas enfim. Tava 33 ali, mas a gente segue o painel. Vamos lá. Você sabe que Santana é pertinho de Macapá, né? A gente vai chegar lá de barco. Ah, é? Eu já fui em Santana. Você já foi? Já ali... conhecer Santana. Pertinho de Macapá. Né? Pertinho de Macapá. O pessoal vai passear por ali de barco no Rio, né? Que é muito comum, né? Esse passeio de lancha e tal. Então, sai de Macapá, vai até Santana, volta. É bem bacana. Ai, que ótimo. Então, tudo bem próximo. E é bom, né? Conhecer o Brasil, conhecer as regiões. E é interessante, ainda, se você tiver oportunidade, eu quero um dia ter a oportunidade de poder conhecer um pouco mais, né? Subir ali para o nosso mapa, região norte ali. Vale muito a pena. Que legal, né? E os pagamentos do PIS começam na próxima terça-feira para os trabalhadores da iniciativa privada. E as consultas continuam abertas. Quem vai trazer as informações ao vivo para a gente no Notícias do Bem é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Você já consultou o seu PIS lá? Já vai receber? Vai entrar na grana? Como é que é? Oi, Quirino, oi, Tainá, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos, mas eu acho que não serei contemplado, embora, né, esse valor seja aí sobre 2020, para quem trabalhou em 2020 com carteira assinada, mas eu acredito que não serei contemplado. Bom, as consultas podem serem feitas pelo aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. O banco esclareceu que neste primeiro momento foram liberadas apenas para os trabalhadores nascidos em janeiro a junho, além daqueles dos municípios afetados pelas chuvas nos estados da Bahia e de Minas Gerais. A Caixa não informou quando serão disponibilizadas aos demais beneficiários. As consultas, no entanto, podem ser feitas por todos os trabalhadores desde a semana passada por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. Tem direito ao abono salarial cerca de 23 milhões de trabalhadores, que representam 22 milhões recebem o PIS e 1 milhão recebe o PASEP. O total pago é de 21,82 bilhões de reais. Critérios para o recebimento. O abono salarial é referente ao ano base de 2020, como eu disse agora há pouco. Para poder receber, precisa ter então alguns critérios, que são, por exemplo, estar inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhar para empregadores que contribuem para o programa da integração social PIS ou para o programa de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP, ter recebido em média até 2 salários mínimos de remuneração mensal no ano base considerado para o pagamento, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano base, que foi 2020, e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, que é o RAIS, ou no E-Social. Agora, não tem direito ao abono, mesmo que se enquadrem nas situações que eu informei agora há pouco, os empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física e também trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica. Então vamos só ressaltar aqui para quem está acompanhando o nosso Notícias do Bem, para você então ter acesso, fazer a consulta, para saber quando você tem direito a receber do PIS ou do PASEP, então você pode consultar no aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Lembrando que os pagamentos começam a serem feitos a partir da próxima terça-feira. Quirino Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Você recebe, Quirino?
Não, Matheus, também não recebo, não. Não me enquadro em todas as exigências, né, do pagamento do PIS/PASEP, porque é um programa de distribuição de renda, na verdade, né, para quem tem faixas salariais menores, na verdade. Matheus, obrigado pelas informações. Amanhã você está de volta aqui no Notícias do Bem, aqui com mais detalhes para a gente a respeito das notícias do Brasil. Matheus Santos. E olha só, o agro brasileiro bateu mais uma vez o recorde de exportações. As vendas do complexo soja puxaram o resultado. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Em dezembro, o setor bateu um novo recorde, com total exportado de 9,88 bilhões de dólares, valor 36,5% superior aos 7,24 bilhões de dólares do mesmo mês em 2020. O aumento das exportações no acumulado do ano passado aconteceu por conta do crescimento do índice de preços dos produtos e da redução do volume embarcado. O destaque, mais uma vez, foi para a soja, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro, que tiveram estoques em baixa por causa do atraso na colheita. Nós estamos percebendo, ano após ano, que o Brasil está se tornando um grande fornecedor mundial de alimentos. Alimentos e matérias-primas, como algodão, por exemplo, celulose, né, que são também produtos que têm sido muito exportados pelo Brasil e são originários da nossa agricultura, né? Quer dizer, não é uma tendência, não foi do ano passado para cá apenas, ou seja, é uma tendência constante, pelo menos nos últimos 15 anos. O Brasil hoje já é, em alguns mercados, o maior fornecedor mundial, por exemplo, em soja, nas carnes, na soma das carnes de aves, de bovinos e carne suína, o Brasil também já assumiu a liderança do ranking mundial de fornecimento de carne. Então, o Brasil tem mostrado qualidade, o Brasil tem mostrado preços competitivos nesses mercados. O Brasil contou com alguns fatores, tem contado com alguns fatores que abrem novos mercados. Por exemplo, houve uma crise muito séria de uma doença no rebanho suínos da China e de outros países da Ásia. A China ficou sem suíno, carne de porco é a carne mais consumida em toda a Ásia, e a China é um grande consumidor. Então, abriu uma oportunidade. O Brasil, de 2 anos e meio para cá, começou a vender muita carne, outras carnes, porque essas carnes foram substituídas. Então, uma série de circunstâncias realmente fazem com que o Brasil se torne aquilo que lá atrás os mais antigos diziam, que o Brasil vai ser o maior produtor agrícola do mundo. O complexo soja, composto por grão, óleo e farelo, registrou vendas externas de 48 bilhões de dólares, o que representa 104,96 milhões de toneladas comercializadas no ano passado, com ganho de 31,2% em preços. A soja em grão somou recorde de 38,63 bilhões de dólares no acumulado do ano. Em volume, houve expansão de 3,8%, alcançando nova máxima histórica de 86,10 milhões de toneladas embarcadas. Os setores de carnes, produtos florestais e açúcar também foram destaques importantes para o desempenho anual do agronegócio. Mesmo diante dos recordes, houve recuo na participação do setor, uma vez que as vendas externas do agronegócio representaram 43% das exportações totais em 2021, queda de 5,1% em relação a 2020. O Brasil tem aumentado as suas exportações, entre tantas razões, conforme eu disse, por uma outra, que é o fato da pandemia. Ninguém esperava a pandemia e nem se sabia que o reflexo poderia ser esse. Mas o que aconteceu? Os países, em geral, ficaram muito inseguros com relação à sua oferta de alimentos no mercado interno deles. Então, eles começaram a fazer acordos com o Brasil, vamos dizer, para se precaver, para garantir o fornecimento de produtos. Então, vários países que não compravam alimentos do Brasil
aproximadamente 60 novos países, nesses últimos 2 anos de pandemia, passaram a comprar produtos brasileiros, fizeram acordos sanitários para isso, e isso, obviamente, trouxe um novo ânimo para todo o mercado interno. E tem o dólar também, né? O dólar desvalorizado, cada dólar que você vende lá fora, você troca por real aqui dentro, quase R$6. Então, a desvalorização do dólar também tornou as exportações mais competitivas. Muito bem, e a gente tem mais um recado para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado dado, tem mais recado aí. Dessa vez eu não enrosquei no cabo. Porque o Luciano já recolheu, já fez o jeitinho certo de produção. Agora sim, tá tudo certo aqui no estúdio. Sem enroscar no cabo. Sem risco pra ninguém, ainda mais eu com um salto passando ali. Gente, Nossa, você já pensou? Nem quero nem pensar. Tem coisas que a gente nem pensa, né? É verdade. Vamos lá, manda um abraço especial pro nosso reverendo Marcos Severo Amorim, que tá conectado à Rádio Rumo ao Sertão. A gente não falou da audiência das rádios. Foi o primeiro. Você que está acompanhando a gente aí, reverendo Marcos Severo, claro, mas você que está acompanhando a gente aí pela Rádio Rumo ao Sertão, no Brasil, no mundo, um grande abraço, sempre bom falar com você. Um abraço para você que está acompanhando a gente também pela Rádio Pinheiros, a nossa Rádio Pinheiros, né? Além de música, além de devocionais, programação ao vivo da IPP-TV também está disponível para você na Rádio Pinheiros. Se você não tem ainda o aplicativo, baixe agora. A minha dica, eu estava conversando um pouquinho antes, né, do jornal começar, e aí tá falando assim, fulana, tem uma pessoa que eu conheço, ela deixa sempre no YouTube, canal aberto, e fica só ouvindo, faz as atividades e deixa vocês ali, fica escutando vocês. Falei, baixa o aplicativo da rádio, por quê? Porque você pode deixar o teu telefone com a tela desligada, fechada, e não vai implicar na transmissão da rádio. Porque no YouTube, muitas vezes, você precisa ficar com a tela ligada. Porque se você minimiza, você desliga. E a rádio não, fica o tempo todo ali, fica com a transmissão ao vivo, depois fica com os hinos, música, louvor, que é uma bênção. Segue. Então você tem a programação completa ali, você pode ficar com fone, sem fone, pluga na sua caixinha aí na sua casa, e aí você pode desfrutar de toda a programação em tempo real e sem precisar ficar com o seu telefone com a tela ligada. Com ela desligada vai economizar até a bateria ali. Então, já fica essa dica. Baixa o aplicativo Rádio Pinheiros. Mando também um abraço para o Ivan Nagata. Que bênção, que na verdade o Ivan Nagata é a Moniquinha, tá bom? Que agora eu já sei. E ela disse que teve o privilégio de conhecer o reverendo Hernandes Dias quando ele foi pregar no Japão, que foi uma bênção. E um Multiverse C&A, que está participando aqui com a gente, que não é o C&A, tá, gente? É C-A-K aqui. Ele tá mandando um grande abraço pra gente. Não são as lojas. E a Marisa Gomes também acompanhando. Irene Silva também. Bom dia, povo abençoado. Quirino versus Tainá. O Quirino e um presbítero, mil e uma utilidade. Dirige, anuncia e canta. Deus abençoe mais e mais. Ixi, peraí, foi uma comparação? Não. Se foi, para por aí. Ninguém compara ninguém com ninguém, tá? Cada um vai glorificar, cada um disponibiliza com seus dons e talentos. Os meus, às vezes, não é na frente das câmeras, não é com louvor, mas a gente desempenha outros trabalhos de outras formas. Todos nós. E ninguém deve comparar ninguém com ninguém, né? Claro, o Espírito Santo nos capacita de diferentes maneiras para que todos nós possamos juntos servir. E é isso, né? O que seria do dedo se não fosse o fígado? Não é isso? A gente tem o que seria dos olhos se não fosse o pé. Então, assim, cada um desempenha a sua função, exatamente. José Jaime, boa tarde, Roberto Quirino, tudo bem? Jaime de Ribeirão Preto. José Jaime. Ali, ó. Eu sei quem é. É um reencontro de amigos. Reencontro. Um abraço para você, para todo o pessoal de Ribeirão Preto. José Jaime, presbítero da IPI lá de Ribeirão Preto, um grande amigo de muitos anos. Bom falar contigo, um abraço para todos aí de Ribeirão. Continue com a gente aqui. Muito bom. E a Wanda falou que ali tá absolutamente quente na Feira de Santana. Ela disse que ali tá um calor terrível. Sabe qual é a sensação que você sai do banho e parece que não refrescou?
É essa sensação que ela disse que tem ali. Sabemos exatamente como é que é isso. E a Delva e o Marcelo Elias também, a Amália, acompanhando a gente aqui na programação. Muito bom ter vocês aqui, ó. Bacana. Depois do intervalo, uma grande descoberta e um grande avanço da ciência. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia encontraram uma molécula inédita que pode contribuir no tratamento de pacientes com câncer. Pois é, de acordo com os cientistas, essa molécula pode ser capaz de causar a morte celular no tumor. Mas para falar sobre esse tema e explicar como é que funciona esse processo, como é que funciona essa pesquisa, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem o doutor em Biogenética e Bioquímica, Dr. Robson José Oliveira. Dá tempo de você participar, envia sua pergunta, faça seu comentário. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. A gente falou que era rápido, né? Foi bem rápido mesmo. É mesmo. só um recadinho, assim, só pra gente tomar uma água aqui e organizar as ideias. Ou conversar um pouquinho rápido com quem está Bem do lado rápido. ali para assimilar, né, o conteúdo que você acabou de assistir. E nós continuamos acompanhando a jornada missionária da JMP pelo Nordeste do Brasil. Reverendo Mariano Alves Júnior traz as notícias de hoje. Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos agora na BR-242, logo cedo pela manhã, saindo lá da cidade de Wagner, onde tivemos uma hospedagem maravilhosa, tivemos culto lá na congregação do Cachoeirinha, um encontro maravilhoso com os irmãos ali que congregam, um jantar bem típico com comida de milho, bolo, coisa boa, só coisa boa, cuscuz, maravilha. Agradeço muito o carinho de todos os irmãos lá de Wagner, do Cachoeirinha. Agora estamos em destino a Canarana, lá na região de Lapão, onde temos uma parceria para a consolidação da congregação e igreja lá em Canarana. E contamos com suas orações. Depois seguiremos já para o estado de Pernambuco, onde também visitaremos algumas cidades do projeto Novos Campos, que é parceria também com a Junta Missionária de Pinheiros e outros parceiros que estão envolvidos no trabalho lá, como a Junta de Missões Nacionais, como a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, Presbitério de Garanhuns, tanta gente boa que está ali apoiando o trabalho de expansão. Fiquem com Deus, que Deus nos dê um bom dia na estrada, um bom dia aí na sua casa com a família. Beijão aí do pastor Mariano, contamos com suas orações. Tchau, tchau. Mas a gente vai continuar acompanhando a jornada aí do pastor Mariano. E para você que quer aprender mais sobre os livros do Novo Testamento, a editora Ezion tem uma obra muito especial. Confira aí. Conhecer profundamente a palavra de Deus deve ser o desejo de todo cristão. Escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, o Novo Testamento Explicado traz a exposição dos seus 27 livros de forma simples e objetiva. A obra pode ser usada por igrejas locais, em escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos. São 3 volumes escritos não para pastores ou teólogos, mas para os crentes comuns que esboçam aquilo que a Bíblia chama de a doutrina de Cristo ou a sã doutrina. Os maiores conhecedores da Bíblia são aqueles que se rendem a ela de forma submissa e que, uma vez tendo acesso ao conhecimento que ela apresenta, passam a viver de acordo com ela. Adquira já o seu box O Novo Testamento Explicado em editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Pois é, só aproveitando, né, a Ezion está com pré-lançamento. Acabou de chegar essa notícia aqui, a gente vai colocar para você rapidinho aí a pré-venda do livro Avivamento, o modelo bíblico para vivenciar a extraordinária presença de Deus. 15% de desconto, mais frete grátis. Você entra lá, editorezion.com.br. Olha só
Que oportunidade, né, nessa pré-venda do livro Avivamento. Esse livro vai ser lançado oficialmente pela Ezion durante a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, mas já está em pré-venda. Então, entre no site editorezion.com.br e você vai ter 15% de desconto, mais frete grátis. Então, não perca essa oportunidade. Já está em pré-venda lá na Ezion. E você já pode adiantar o processo na própria tela, apontando a câmera ali, você já é direcionado para o site, ali pelo QR Code, e você já adianta o seu pedido, né, para pré-venda. Volta um pouquinho, aí você aponta a câmera do celular para o QR Code. Muito bom. Uma grande descoberta em mais um avanço da ciência. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia encontraram uma molécula inédita que pode contribuir no tratamento de pacientes com câncer. Pois é, de acordo com cientistas, essa molécula está localizada num complexo do elemento cobre, funciona de forma seletiva contra as células cancerígenas e pode ser capaz de causar a morte celular no tumor. Para falar sobre esse tema, explicar para a gente essa pesquisa, né? Nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o doutor em Biogenética e Bioquímica, Dr. Robson José Oliveira, que nos atendeu, né? Dr. Robson, obrigado primeiro pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em falar com a gente a respeito dessa pesquisa tão importante que foi noticiada por todos os grandes portais, né, do Brasil, porque é realmente um avanço, é realmente uma pesquisa extremamente importante quando a gente pensa no combate ao câncer, né? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Sim, gostaria também de agradecer pelo convite e por mostrar a ciência brasileira acontecendo, né? Muito obrigado pelo convite. Imagina, doutor, eu queria que o senhor começasse contando para a gente como é que surgiu, né, essa pesquisa, há quanto tempo ela vem sendo desenvolvida e como é que vocês já chegaram nesses primeiros resultados que já foram, inclusive, publicados, né, em revistas especializadas internacionais. Sim. O trabalho ele é resultante de uma parceria entre diversos pesquisadores aqui de nossa universidade. Iniciou-se há 5 anos atrás uma parceria entre eu e o professor Dr. Wendel Guerra, do nosso Instituto de Química, na qual nós estudamos novas moléculas inéditas à base de cobre, que nós chamamos de complexos de cobre, que a ciência, a literatura científica já sabe que esses complexos, eles possuem atividade antitumoral, né, atividade contra as células tumorais. Então, nós iniciamos essa parceria e há 4 anos um aluno meu começou o mestrado estudando essa molécula e obteve trabalhos muito interessantes, né, resultados muito importantes. Deu continuidade agora no doutorado dele ao estudo dessa molécula, resultando na publicação de um artigo científico que já está disponível online em uma das maiores revistas científicas internacionais, uma revista do grupo Nature, né, que é muito importante na comunidade científica mundial. Então, esse trabalho iniciou-se sabendo que os metais, eles podem ser utilizados no combate de câncer. Tanto é que já existe um medicamento, um quimioterápico, utilizado para vários tipos de tumor, chamado de cisplatina, que ele é a base de platina, né, do metal platina. Só que nós não temos platina no nosso organismo, né, e por isso essa droga ela é muito tóxica, né, esse medicamento ele é muito tóxico. Além de matar a célula tumoral, ele traz diversos efeitos colaterais ao paciente, como, por exemplo, perda de cabelo, dores no estômago, ânsia de vômito, né? Então, tem vários problemas que podem ser acarretados por uso desse medicamento, que a gente chama de efeitos colaterais. Porém, a comunidade científica pensou, se a platina pode ser utilizada, outros metais também podem ser utilizados para a produção de medicamentos. E foi aí que veio o pulo do gato, digamos assim. No nosso organismo, nós já apresentamos cobre. Então, o nosso organismo é acostumado a lidar com o cobre. Ele participa de diversas atividades biológicas dentro do nosso corpo, né? Então, ele não é tóxico para o nosso corpo na condição adequada. O que a gente fez? A gente utilizou o cobre como um elemento central e em volta do cobre, nós adicionamos outras moléculas, que nós chamamos de ligantes, para formar um complexo, né? E uma coisa bem interessante também é que as células tumorais, elas têm uma maior afinidade, elas buscam por mais cobre, para elas continuarem dividindo, porque elas dividem muito aceleradamente, né? Elas dividem muito o tempo inteiro. Então, elas precisam de cobre o tempo inteiro. Então, nós fizemos como se fosse um cavalo de Troia mesmo. Nós adicionamos ligantes nessa molécula de cobre, nesse átomo ali de cobre,
E esses ligantes, quando a célula tumoral puxa o cobre, leva o complexo inteiro para dentro de si e acaba morrendo, achando que vai levar uma coisa boa, uma coisa interessante, mas junto com essa coisa boa, com essa coisa interessante, tem ali moléculas que são tóxicas e que matam a célula. Fase tá esse processo, doutor, dessa pesquisa? Que andamento? Nós estamos na fase que nós chamamos de fase pré-clínica, né? É uma fase onde que nós realizamos estudos in vitro, que são estudos em cultura de células, né? Em células que nós retiramos do tumor e mantemos essas células vivas no laboratório, para não trabalhar com seres humanos diretamente. Após essa fase, nós já iniciamos uma fase em vivo em animais, né? Iniciamos agora com drosófilas, né? Que é uma mosquinha da fruta, que é utilizada como modelo experimental. Vamos passar para camundongo, né? E depois temos que passar para animais superiores, que são mais parecidos com seres humanos. Então, essa seria a fase que nós chamamos de fase pré-clínica. Depois que iniciaremos a fase clínica, que seria a fase com testes efetivamente em humanos. Uma vez que nós demonstramos a segurança do complexo, a gente começa a testar em humanos. Isso, em tempo, a gente consegue ter uma noção? Quantos anos, né? Então, infelizmente, esse processo é um processo muito oneroso, laboroso, né? E gasta muito tempo. Então, em torno de 9 a 10 mil novas moléculas que são descobertas, apenas uma ou duas viram medicamentos propriamente ditos, né? E essa molécula, já tendo esse efeito inicial, já nos dá grande esperança, né? Grande expectativa de que futuramente ela possa se tornar um medicamento. Tá, mas não existe, por enquanto, então, uma expectativa de tempo, né? Que essa pesquisa pode durar, doutor? Gera em torno de 10 anos ainda de pesquisa. 10 anos. Nós já estamos pesquisando essa molécula em torno de 4 anos, né? Então a gente tem mais um caminhozinho pela frente ainda. É um bom caminho. De qualquer maneira, assim, a expectativa é muito boa em relação aos resultados, né? Os primeiros testes pré-clínicos foram muito positivos, não é isso, doutor? Sim, foram muito positivos. Por quê? Porque nós tratamos as células normais com essa molécula e tratamos também a célula tumoral. Então, ela foi muito seletiva. Ela matava muito mais células tumorais do que as células normais. O que nos mostra isso? Nos mostra que os efeitos tóxicos para as células normais do nosso organismo, para fígado, coração, rim, cérebro, podem ser muito diminuídos. E isso seria para qualquer tipo de tumor ou essa pesquisa ela visa tumores específicos, tipos específicos de câncer? Nesse primeiro momento ainda não, talvez. No primeiro momento, nós estamos em sarcoma, né, que é câncer muscular, por exemplo, né? Testamos também em melanoma, câncer de pele, né, e em câncer de útero. Mas nós ainda vamos ampliar esse leque de testes. Certo. Hoje, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho, doutor? Eu queria que o senhor explicasse um pouco também a estrutura que vocês têm, né, aí na Universidade de Uberlândia, enfim, quantas pessoas estão envolvidas, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho aí, se vocês vão ter, eventualmente, que sair de Uberlândia para dar continuidade a essa pesquisa. Sim, é uma equipe multidisciplinar, né, envolve o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Citogenética da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou do Instituto de Biotecnologia. Então, dentro do Instituto de Biotecnologia, tem diversos laboratórios. Eu coordeno o Laboratório de Citogenética, mas é feito parceria em outros laboratórios, como também o Laboratório de Nanobiotecnologia, que era coordenado pelo professor Luiz Ricardo Goulart, que infelizmente nós o perdemos para a Covid-19 no final do ano passado. Temos colaborações também com laboratórios do Instituto de Química, né, com o professor Wendel Guerra, sua aluna de doutorado, Driele Paixão, e também a Universidade Federal de Uberlândia tem campus fora de sede, na cidade de Patos de Minas. Também tem pesquisadores de Patos de Minas, como a professora Thaís Araújo, a professora Joyce, que estão colaborando com nossas pesquisas. E provavelmente a gente vai ter que ampliar esse leque para realizar todos os estudos que são necessários.
Bacana. Muito bom. Nós temos um comentário aqui da Mariana Cristina, né? Pesquisa é incrível, e de fato é incrível. E quando saiu pela primeira vez, né, o que foi o espanto, assim, a alegria de todos é que começou aqui no Brasil. E o que significa, né? O que isso traz para nós, o destaque para a ciência brasileira com essa descoberta, doutor? Então, infelizmente, nós brasileiros, a gente tem a mania de pensar que se tem uma coisa muito tecnológica, uma coisa muito importante, foi descoberta ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão. Sem saber que nós, aqui mesmo, no Brasil, nós temos todas as condições, né, todo o aparato tecnológico e a mão de obra especializada, temos professores e estudantes brilhantes que podem fazer esse tipo de descoberta e muitas outras, né. O desafio que nós temos seria a falta de investimento na ciência, a falta de investimento em pesquisa, né? Nosso governo, nós, como cidadãos também, nós temos que pensar que ciência não é um gasto, investimento de verba pública em ciência não é um gasto, é um investimento, né? Que isso pode gerar frutos futuros. Com certeza, Desculpa. Sim, desculpa, até porque, como o senhor falou, né, a ciência brasileira, ela tem conhecimento técnico e capacitação para fazer descobertas tanto quanto as ciências de outros países. A diferença aí fica realmente na capacidade de investimento, muitas vezes, né? Investimento, exatamente. E uma coisa triste que vem acontecendo muito é que os nossos alunos, muitos alunos que nós formamos, doutores, eles não acham espaço de trabalho, não acham investimento em ciência no Brasil, e eles se formam no nosso país, nós somos responsáveis pela formação dos mesmos, porém eles vão para outro país trabalhar, porque lá eles têm mais vaga e mais possibilidades. Pois é, infelizmente. Só para a gente finalizar, doutor, o próximo passo agora, depois dessa publicação nessa revista internacional, qual é o próximo passo, ou o passo atual, né, que vocês estão desenvolvendo aí na pesquisa? Agora nós estamos tentando aprimorar a molécula para deixá-la cada vez menos tóxica e entregar essa molécula de forma mais fácil para o tumor, para desenvolver o que nós chamamos de uma formulação farmacêutica, né? E nós continuaremos com testes em células, em outras células tumorais, começaremos testes em outros tipos de animais para ver realmente a questão da segurança dessa molécula, que ao que tudo indica é bem segura. E a etapa seguinte, depois de finalizar todo esse processo, seriam os ensaios clínicos mesmo, no qual iniciaríamos tratando um grupo bem pequeno de pacientes na fase 1, depois na fase 2, mas para chegar até isso, a gente tem que provar por A mais B que realmente é uma molécula segura e que ela não é tóxica para nenhum órgão ou nenhum tecido do nosso corpo. Tá certo. Muito bom, doutor. Nós conversamos com o doutor Robson José Oliveira. Eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos para quem quiser inteirar um pouco mais ou conhecer o trabalho que é desenvolvido aí em Uberlândia e, claro, né, tirar as possíveis dúvidas referente a essa pesquisa. Sim, posso deixar meu e-mail, que é oliveirajunior@ufo.br. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário pode enviar para o meu e-mail. Temos também o site do nosso Instituto de Biotecnologia, que é www.ibetec.ufo.br. E também, se buscarem pelo meu nome, Robson José de Oliveira Júnior, na plataforma Lattes, que é onde tem os currículos depositados, vocês vão encontrar todos os trabalhos que nós publicamos para ler eles, para ler esses trabalhos na íntegra. Tá certo. Doutor Robson, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Conte sempre com a gente para divulgação de notícias tão boas e tão importantes como essa da nossa ciência. Estamos sempre à disposição aqui. Também estou à disposição, sempre que precisarem pode contactar, e é um prazer, agradeço novamente pela possibilidade de divulgação científica, né, de dar visibilidade ao que a gente está conseguindo fazer dentro do Brasil. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, então, doutor em Biogenética e Bioquímica, doutor Robson José Oliveira Júnior, participando com a gente aqui no finalzinho do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Ai, que papo bom para a gente encerrar a nossa programação, né? E o Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6h30 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV
onde e quando quiser no canal IPP Play. Muito fácil, acesse aí youtube.com/ippplay, curta os nossos vídeos, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe não só o nosso IPP Play, mas compartilhe também aqui o nosso IP Pinheiros. A gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, para o nosso programa de sexta-feira. Se Deus quiser, estaremos juntos, hein? Tchau. Tchau, tchau.